Boa noite, veja os destaques do Brasil TV desta terça-feira, dia 12 de janeiro. A violência no Rio. Bandidos em fuga roubam um carro com padrasto e o filho dentro. E um menino de 7 anos foi baleado. O Brasil atinge a maior média de casos de coronavírus desde o começo da pandemia. E as cidades mineiras endurecem as regras sanitárias de prevenção. Metalúrgicos protestam contra o fechamento das fábricas da Ford no Brasil. E ainda, a Justiça mantém as datas do Enem e diz que as autoridades sanitárias locais decidem a segurança da realização das provas. É agora aqui no Brasil TV. Madrugada e manhã de muita violência no Rio e na região metropolitana. Uma jovem de 18 anos ficou no meio do fogo cruzado e morreu com um tiro nas costas quando voltava de um baile em São Gonçalo. Na Zona Norte, bandidos em fuga roubaram um carro com um menino e o padrasto dentro. A criança de 7 anos acabou baleada. Outra família foi vítima de criminosos numa importante via expressa da capital. Flagrante da violência logo de manhã entre duas vias expressas de grande movimento do Rio. Os bandidos armados roubaram o carro de uma família. Ameaçado, o casal saiu do carro depressa com um bebê pela pista. E os assaltantes conseguiram fugir pela linha vermelha no acesso à linha amarela. Também de manhã, uma outra família em apuros. As imagens do Globocop mostram o carro com as portas abertas no meio da rua logo depois de disparos. Segundo a Polícia Militar, criminosos sequestraram o carro para fugir do cerco da PM à comunidade da Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio. Um menino de 7 anos estava com padrasto e os dois foram levados no banco de trás. Houve confronto com a polícia quando chegaram num dos acessos ao Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. A criança foi atingida na perna e está internada em estado grave. A região das comunidades do Juramento, da Serrinha e do Cajueiro, na zona norte do Rio, passa por uma disputa entre quadrilhas de traficantes rivais e a ação era para reprimir o crime organizado, de acordo com a PM. Um dos suspeitos foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Um segundo homem foi preso e uma arma apreendida. Não são poucos os casos de inocentes que são atingidos por disparos em confrontos entre bandidos e polícia no Rio de Janeiro. Uma jovem de 18 anos morreu baleada nas costas durante uma troca de tiros entre suspeitos e PMs quando saía de um baile em São Gonçalo, na região metropolitana. Andressa Barbosa Viana foi atingida perto da comunidade Cebolô. Em nota, a Polícia Militar disse que motociclistas atiraram na direção de PMs do Batalhão de São Gonçalo durante o patrulhamento na rodovia RJ-106. Um blindado foi ao local e resgatou Andressa ferida e a levou para o Hospital Estadual Alberto Torres. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga de onde partiram os disparos. As armas dos policiais militares que participaram da ação foram apreendidas. A família não quis gravar entrevista, mas uma amiga de Andressa fez um desabafo nas redes sociais. 18 anos, baleada e morta no baile. A mina tinha 18 anos e deixou uma filha pequena. Até quando vamos ter que passar por isso? A Polícia Civil do Rio disse que depois de ter acesso ao vídeo do assalto ao carro da família que a gente viu no começo da reportagem, a Delegacia de Bom Sucesso começou a investigação para tentar localizar os assaltantes. No caso do menino ferido durante uma operação na Zona Norte, a Polícia Militar disse que os PMs foram atacados por criminosos de dentro de um carro e que o policiamento está reforçado no local. No caso da Andressa, a jovem morta em São Gonçalo, a PM disse que vai abrir um procedimento para apurar o caso. 8 homens suspeitos de integrar uma facção criminosa foram mortos em confronto com a polícia em Ponta Porã, no sul do Mato Grosso do Sul. Várias armas e carros foram apreendidos. O Carlos da Cruz é quem tem as informações. Nós estamos aqui em frente à sede da polícia, para onde foram trazidos os carros e as armas apreendidas nesta ação. A rua da delegacia, inclusive, foi interditada por segurança, assim como o local onde tudo aconteceu. Os 8 homens estavam escondidos em uma casa que servia de esconderijo. A polícia diz que houve confronto e 6 suspeitos morreram no local. 2 conseguiram fugir, mas foram alcançados e morreram em outros confrontos. Eles são suspeitos de participarem de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios do Brasil. A polícia chegou no grupo depois de investigar a tentativa de resgate do traficante brasileiro Giovanni Barbosa da Silva, o Bonitão, que aconteceu na madrugada do último domingo em Pedro Juan Cabalheiro, cidade paraguaia vizinha aqui a Ponta Porã.
Nesse dia, 20 homens tentaram invadir a sede da polícia paraguaia. Também teve troca de tiros e 2 homens foram presos. Giovanni Barbosa da Silva é apontado como líder da facção criminosa que atua aqui na fronteira no tráfico de drogas e armas e estava foragido da polícia brasileira. Depois da tentativa de resgate, Giovanni foi expulso do Paraguai no domingo mesmo e trazido aqui para o Brasil. Ele foi transferido para um presídio federal, mas por questões de segurança a cidade não foi divulgada pelas autoridades. No Distrito Federal, a Polícia Militar detonou explosivos encontrados em um laboratório do tráfico que fica na região do Gama. O pacote com a massa explosiva estava num laboratório de drogas que funcionava numa kitnet na quadra 4 do setor leste. Segundo a polícia, essa substância é usada na fabricação de explosivos, como a dinamite, e tem um alto risco de explodir. Por isso, a rua foi bloqueada num raio de 200 metros e o artefato foi colocado dentro de um buraco feito no gramado próximo à casa. Foram quase 2 horas de preparação até que a massa explosiva fosse detonada por volta de 10 horas da noite. Veja novamente o momento da explosão, de outro ângulo. A nuvem de fumaça passa e muito da altura do muro que está atrás. Ninguém ficou ferido e não houve danos às casas vizinhas. Segundo a PM, é comum encontrar explosivos em laboratórios de drogas. Dentro desse laboratório, além de muita droga, foi encontrado emulsão explosiva. E esse material utilizado por construtoras, para destruir pedras, abrir caminho, construir estradas. E também é muito utilizado por criminosos para a explosão de caixas eletrônicos. Na kitnet onde o explosivo foi encontrado, a polícia também apreendeu 60 quilos de maconha e meio quilo de cocaína. Um homem foi preso por tráfico de drogas. A Polícia Federal fez uma operação no Piauí para investigar suspeitas de fraude envolvendo recursos para o combate à Covid. Os agentes foram à Secretaria de Saúde do Estado em Teresina. A Polícia Federal investiga contratos sem licitação para o fornecimento de equipamentos hospitalares em 3 empresas que, segundo as investigações, não tinham condições técnicas de atender à demanda. Esses contratos somam um pouco mais de 33 milhões de reais. A Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão. A Secretaria de Saúde do Piauí afirmou que colabora com as investigações e que vai demonstrar que não há irregularidades. As médias de casos e mortes por causa da Covid-19 revelam um crescimento vertiginoso da pandemia no Brasil. Os números dessa segunda-feira mostram que a média móvel de casos chegou a 54.182 novos registros por dia. Um recorde e a maior média desde o início da pandemia. Uma alta de 42% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de mortes também subiu muito pelo segundo dia. Ficou ali acima de 1.000. Na segunda-feira, fechou em 1.004 óbitos por dia, 59% maior do que há 14 dias, o que mostra tendência de alta. E em Belo Horizonte, é uma das cidades que bateu recorde de novos casos nas últimas 24 horas. 2.010 novos casos. A gente mostrou aqui que em BH há inclusive o comércio ali, fechado mais uma vez. Outras cidades da região metropolitana, como por exemplo Ribeirão das Neves, também estão tomando medidas mais restritivas para conter o avanço dos casos de Covid-19. O grupo de colete laranja foi contratado pela Prefeitura para orientar o que pode e o que não pode no comércio com o novo decreto. Ribeirão das Neves adotou a onda vermelha, a mais restritiva do Plano Minas Consciente. No bairro Justinópolis, quem tem comércio pequeno reclama. Todo final de semana mesmo está tendo baile funk aqui, isso aí eles não estão fiscalizando e eles estão querendo parar a gente. Eu estou aqui na lojinha da minha amiga, ela precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, tenho minha lojinha ali também, eles estão querendo parar nós, entendeu? E o que realmente precisa ser fiscalizado, eles não estão fiscalizando. Pelo segundo dia, só o comércio essencial pôde funcionar. Padaria, supermercado, casa de ração, lotérica e bancos estão dentro da lista. Lanchonetes e bares podem fazer a venda na porta. O comércio de produtos não essenciais não pode. A nossa abordagem ela é sempre educativa e reeducativa. A gente não trabalha com punição, Caso ache resistência, tem alguns órgãos que vão acessar o local sim, mas a gente, no primeiro momento, é base de orientação mesmo. Ontem flagramos vários descumprimentos. Conscientização,
respeito ao próximo, uso correto das máscaras, higienização das mãos, distanciamento social e principalmente evitar aglomeração. É o que a gente mais percebe hoje no município, é muitas festas, muitas aglomerações, isso tem nos preocupado muito. Segundo a Prefeitura, o fechamento parcial do comércio é uma medida para reduzir a circulação de pessoas e frear o avanço da Covid-19 no município. Este comerciante tem trabalhado assim desde o início da pandemia e se adaptou. Só abro para receber uma mercadoria que não passa pela grade ou para entregar e o cliente pode adentrar a loja aqui se ele tiver com máscara. E o governo de São Paulo divulgou hoje a taxa de eficácia global da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan, numa parceria com o laboratório chinês Sinovac. Essa taxa é de 50,38%, acima daquele valor mínimo que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E essa é uma das duas vacinas que pediram autorização para uso emergencial no Brasil. A Bruna Vieira acompanhou e tem as informações. Representantes do governo de São Paulo e do Instituto Butantan, eles divulgaram então esse índice, reforçando a taxa de eficácia global da Coronavac atingida nos testes feitos aqui no Brasil é de 50,38%. Lembrando que o mínimo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde para conter o avanço da pandemia é de 50%, portanto, a Coronavac atingindo sim esse limite. O Instituto Butantan já tinha divulgado na semana passada que durante os testes da fase 3, a fase final dos estudos clínicos da Coronavac, nenhum dos vacinados evoluiu para um quadro grave da doença e que 78% deles nem precisaram ir para atendimento médico. E hoje, portanto, e esse anúncio tinha sido na quinta-feira passada, e hoje, portanto, na terça-feira, o Instituto Butantan trazendo, então, esses dados da eficácia global. É importante a gente dizer que esses números, né, de 100%, de 78% que eu mencionei agora há pouco, eles traduzem justamente como a Coronavac, ela se mostra eficaz em não evoluir a doença para uma doença grave e nem para casos de morte. Portanto, isso serve, é muito importante para controlar a pandemia e evitar a sobrecarga nos hospitais. É exatamente isso que os representantes do Instituto Butantan reforçaram aqui. Ricardo Palacios, que é gerente médico do Butantan, ele, quando foi falar sobre esse índice da eficácia global de 50,38%, ele disse que para ele esse não é o dado mais importante que foi encontrado durante esses estudos da fase final da Coronavac, que esse dado não é mais importante em relação aos outros dados, já que a Coronavac, ela se mostra então uma vacina que tem a capacidade de controlar a pandemia. Lembrando que o Instituto Butantan entrou com um pedido de uso emergencial da Coronavac na sexta-feira passada, que a Anvisa tem 10 dias corridos para analisar esse pedido de uso emergencial, portanto, com todos os documentos sendo apresentados, estando tudo ok, esse prazo ele termina na segunda-feira. Os metalúrgicos, funcionários da Ford, protestaram contra o fechamento das fábricas da montadora aqui no Brasil. Eles esperam tentar reverter a decisão da multinacional que pode levar à demissão de cerca de 5 mil trabalhadores na América do Sul. A fábrica da Ford, em Taubaté, no interior de São Paulo, tem quase 5 décadas. E o Alessandro fez parte de mais da metade dessa história. Eu, como pai de família também, eu tenho certeza que as dificuldades vão ser muito grandes para todos eles e todos eles daqui devem estar muito preocupados com isso aí. A produção vai ser encerrada imediatamente em Taubaté. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, a decisão afeta 830 funcionários diretos e mais 600 indiretos. As 3 fábricas da Ford no Brasil serão fechadas. A de Taubaté, que produzia motores e transmissões, a de Camaçari, na Bahia, que produzia o Ford Ka e a EcoSport, e a unidade de Horizonte, no Ceará, que fabrica a Troller T4, tem encerramento previsto para o fim do ano. Hoje cedo, os trabalhadores de Camaçari protestaram em frente à fábrica. Depois foram até a prefeitura pedir apoio na tentativa de manter a fábrica em funcionamento. Em Taubaté, os trabalhadores aprovaram um plano de ação. O Sindicato dos Metalúrgicos diz que vai tentar reverter as demissões. Nós temos um acordo que já foi feito há mais de 2 anos, onde a gente discutia database, PLR, flexibilidades, e isso garantia a manutenção do emprego até dezembro de 2021. O que está garantido, nós temos esse acordo e tem validade. Então, até dezembro de 2021,
não tem demissões na Ford. Os trabalhadores aqui de Taubaté não foram oficialmente comunicados sobre as demissões. No início do ano passado, eles entraram em férias coletivas. Depois tiveram layoff, que é a suspensão temporária dos contratos. De julho a novembro ainda tiveram redução dos salários e da jornada de trabalho. E mesmo com essas medidas, eles disseram que foram surpreendidos com o anúncio do fechamento. Diminuiu o salário, diminuiu as horas, né, trabalhar, todo mundo aceitaram para vir investimento. Aí do nada ele chega e fala que não vai ter, é bem complicado. Esperava que reduzisse mais, mandasse mais gente embora, ficasse layoff. Mas fechamento, nunca imaginei que isso ia acontecer com a gente. Né? Eu tenho 45 anos. Qual o mercado de trabalho que eu vou ter que fazer curso? Não faço ideia. Bom, a Ford diz que trabalha intensamente com os sindicatos, os funcionários e outros parceiros para desenvolver medidas que ajudem a enfrentar o difícil impacto do anúncio do fechamento das fábricas e que o acordo que garantiria a manutenção dos empregos até o final do ano será um dos temas discutidos durante as negociações. E centenas de funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos vão ter que se mudar de uma hora para outra do Rio de Janeiro para Brasília. Quem não quiser ou não puder só tem uma alternativa: perder o emprego. O aviso chegou ao apagar das luzes de 2020. O ano novo começou com mudança forçada e para longe, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Estamos todos desesperados, esse é o sentimento, tá? Porque é impossível você fazer uma mudança dessa forma, na forma que está sendo dada, sem outra alternativa para a gente. A ordem vale para mais de 500 funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que trabalhavam na Central do Brasil. Agora, as áreas administrativa e de logística vão funcionar em Brasília. E quem não aceitar tem duas opções: pedir demissão ou vai acabar sendo demitido por justa causa. A medida segue uma orientação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Para quem aceitar a transferência, a ajuda é de um salário mínimo até achar um lugar para ficar. Agora, os servidores da CBTU têm até sexta-feira para tomar uma decisão. Ou pedem as passagens aéreas ou a demissão. O sindicato responsável pelo setor diz que a transferência é arbitrária e não leva em conta a situação dos servidores mais velhos, com mais de 60 anos no meio de uma pandemia. Alguns estão bem perto de se aposentar. Para o Birajara, faltavam só alguns meses. Se sobrar 2.000 para a gente num contra-cheque, é muito. É muito. Como que a gente vai morar em Brasília dessa forma? O grupo decidiu procurar a justiça. As pessoas não querem ser demitidas. Se a empresa tiver que fazer uma demissão, ela tem que indenizar com todos os direitos. Ela tem que dar um tempo para as pessoas se ampararem. Olha, o Ministério do Desenvolvimento Regional explicou que a sede vai ser transferida para Brasília para economizar gastos, principalmente com a manutenção e administração de imóveis, que 354 funcionários estão sendo notificados e vão poder se aposentar, ser demitidos com parte dos direitos sem justa causa, e que 170 estão cedidos a órgãos do Rio e não vão passar pela transferência. Hora de fazer um intervalo, você vai ver a seguir. A Justiça Federal atendeu ao pedido da Advocacia Geral da União e negou o adiamento do Enem por causa da pandemia. Alberto mandou explodir a mina de Cassiano. Olha você de Cassiano! Ele estava no lugar da explosão! Não acredito! Amanhã, Flor do Caribe. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um grupo de jovens que procura aliar tecnologia das universidades ao conhecimento prático dos agricultores. Quem conta pra gente é a Ellen Santos. Bom dia. Ah, não, gente. Jesus amado. Esse é o acampamento de uma maratona de tecnologia, a Vacathon. Acontece há 3 anos na Embrapa Gado de Leite, em Minas Gerais. São 110 universitários de 9 estados diferentes. Numa olhadinha pelo chão, tem de botina a mocassim. Essa moçada acampa e passa 5 dias entre o computador e o curral. Muita gente aqui mal conhece o campo. Nunca nem tinha visto uma vaca tão perto assim. Jura? As visitas de campo ajudam a abrir a cabeça, a conhecer os desafios da fazenda.
e então, em grupos, trabalham propostas para a cadeia do leite. Em uma dessas mesas, pode estar a ideia que vai gerar uma nova empresa de sucesso. É promessa para cada um deles e também para o agronegócio brasileiro. Quem sabe uma solução para aumentar a produtividade no campo? Ou então facilitar a vida do criador de gado. Esse é o começo do futuro. E o futuro promete. Agora eu sei de vaca, bezerro, produção de leite, já está começando a criar uma fazenda já daqui a pouco. Expectativa. Você sonha com um príncipe encantado. Príncipe encantado? Realidade. Você ganha um ogro para chamar de seu. Acontece nas melhores famílias. Amanhã, Shrek 2. Eu sem querer. Elas estão de volta. As divas do sertanejo. As rainhas da sofrência. As donas dos maiores hits. As patroas. Espero mais um dia. Mendonça, Maiara e Maraísa trazem pra você um álbum fresquinho, Patroas, com 5 músicas inéditas que tem tudo pra conquistar um espaço na sua playlist e no seu coração. Você não me engana, conheço sua fama, tá acostumado a sempre dominar. Tô observando os seus movimentos, assisto calada também sem jogar. Assunto muito delicado, não deveria nem ter começado. Deve ser por isso que deu tudo errado. É só sucesso. Álbum Patroas, já nos aplicativos de música. Eu sei que é arriscado, mas queria te ver. A gente quer um quarto. Tô procurando uma pessoa. Molecada aqui! O que a gente faz? O que a gente faz? Não sei, fechei a porta. Eu não te amo, Lecan. Você acha que isso importa? Brasil TV de volta e a gente fala do Índice Oficial de Inflação de 2020, divulgado pelo IBGE hoje. No ano passado, a alta dos preços foi de 4,52%. É a maior alta anual desde 2016. O índice foi puxado pelos alimentos, pelo aumento no preço dos alimentos, né? A alta passou dos 14%, a maior desde 2002. E ainda da energia elétrica. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. A Justiça de São Paulo negou o pedido de adiamento das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e manteve as provas nos dias 17 e 24 de janeiro. Olha, originalmente a prova, os exames, eles seriam realizados em novembro, foram adiados por causa da pandemia e agora chegando perto da data, a Defensoria Pública da União, acompanhada aí de movimentos estudantis, alegaram a falta de segurança sanitária, entraram na justiça, mas houve aí a negativa, portanto, estão mantidas as seguintes datas, né, dia 17 e 24 de janeiro. A decisão foi da juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio, da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo. Vamos ver alguns trechos dessa decisão. A juíza entende que o adiamento causará certamente prejuízos financeiros, mas também poderá comprometer a própria realização do Enem no primeiro semestre de 2021, além da possibilidade de impedir o prosseguimento da formação acadêmica de muitos participantes ante a demora na correção das provas. Portanto, a despeito das alegações da autora, a juíza entende que as medidas adotadas pelo INEP para neutralizar ou minimizar o contágio pelo coronavírus são adequadas para viabilizar a realização das provas nas datas previstas.
A juíza ainda ressalta a confiança na responsabilidade e no cuidado individual de cada participante. Diz que as autoridades sanitárias locais que definirão a necessidade aí de restrição de circulação. São essas autoridades locais que vão definir se tem realmente condições de fazer as provas do Enem. A Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco está ampliando a campanha para incentivar o turismo no estado. O Passaporte Pernambuco chegou em Petrolina, no Sertão. À primeira vista, esse pode parecer só mais um da série de documentos que todo mundo tem que tirar por pura burocracia. Mas não, esse caderninho azul está aí para ser carimbado por quem é apaixonado em desvendar os mais variados lugares com a cara de Pernambuco. É uma campanha afetiva que a gente criou para que as pessoas possam percorrer o estado de Pernambuco, os equipamentos culturais, né, e tudo mais, para que a gente possa divulgar o nosso estado. Para ter em mãos o passaporte é muito fácil. Basta buscá-lo presencialmente no Centro de Atendimento ao Turista, das 11 da manhã às 5 da tarde, no aeroporto de Petrolina. Depois de seguir a página Descubra Pernambuco no Instagram. A gente refez o portal Bora Pernambucar, com novas rotas, com paisagens, locais diferentes, outros municípios que a gente não está acostumado a ver inserido dentro das programações de turismo, para justamente a gente conseguir atrair mais pernambucanos para esses locais e fazer com que a gente possa gerar emprego, gerar renda. É o desafio e esse é o nosso objetivo através do turismo. O Helder descobriu a iniciativa por acaso e adorou. Meio que seja, vamos dizer assim, de mentirinha, né? Uma coisa meio lúdica, é uma coisa bacana que a gente vai querer explorar mais o nosso estado, Pernambuco. Antes de chegar a Petrolina, o Passaporte Pernambuco já desembarcou na capital, Recife, na região metropolitana e também em Caruaru. E segundo a Secretaria de Turismo e Lazer do Estado, já está fazendo um sucesso enorme por aqui. Tanto com os turistas, que chegam quase todos os dias aqui no aeroporto Senador Nilo Coelho, tanto por quem mora aqui também. Caso do Lineker, que já prometeu que vai guardar o documento com todo carinho. Eu achei muito interessante, porque é uma forma de estimular a gente. Aqui a gente escreve nossas experiências sobre determinado restaurante que a gente de repente almoçou, ou uma vista que a gente acabou tendo naquela viagem e tudo mais, né? Olha o susto. Um homem flagrou o momento em que ele quase foi atingido por um raio na cidade de Minduri, que fica no sul de Minas. Quem vai contar essa história pra gente é o Lucas Magalhães. Olha, posso te garantir que foi um susto daqueles. E esse homem pode dizer também que nasceu de novo. Quem fez o registro foi o José Omar de Oliveira. Ele é produtor rural e também vereador em Minduri. Minduri é um município aqui do sul de Minas que fica a 160 quilômetros da onde eu estou aqui, em Varginha. Ele, no domingo, e mais um amigo saíram para fazer um passeio na zona rural de Minduri. Subiram uma serra e, enquanto estavam fazendo uma transmissão via rádio, notaram que de um lado da serra chovia e do outro não. Então, o José Omar saiu para registrar essa imagem curiosa. Gente, foi nesse momento que um raio caiu a pouquíssimos centímetros do José Omar, que felizmente teve apenas poucos arranhões. Nós temos esse flagrante. Vamos acompanhar como é que foi? Veja aí. É natureza de Deus, eu te falar. Ó, céu limpinho, ali já começa. Céu limpo, tá de sol. Agora olha pra você ver como é que tá o Minduri. Ah, Minduri, velho, olha. Jacaré. Olha só, nós aqui da EPTV, né, afiliada da Rede Globo aqui no sul de Minas, a gente mandou essas imagens para os especialistas, né, para os meteorologistas. E eles comprovaram, sim, se trata de um raio. E olha só, segundo o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a força de um raio pode levar uma pessoa à morte. Ela tem 30.000 amperes. Só para a gente ter uma noção, 1000 vezes a força de um chuveiro doméstico. Veja só que sorte do José Omar e do amigo dele. Todos os dois estão ilesos, pequenos arranhões, e acabaram fazendo esse flagrante super raro, super curioso. Que susto, hein, seu Zé? Se cuida por aí. A gente fica por aqui. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite para você e até amanhã.